Então, pessoal, fazer uma nova sériezinha aqui no canal. A ideia é falar um pouquinho, né, sobre essa questão de como escrever um artigo científico. O meu público-alvo, na verdade, é o pessoal da Uniaselv, principalmente os alunos, né, que, que tem que fazer o paper todos os semestres aí e tal. Mas eu sempre tenho a pretensão de poder dar uma ajudinha, né, ou de servir como ajuda para outras pessoas que também queiram escrever, né? Mas o público, então, é até mais o pessoal, né, dos papers aí e tal. Mas vamos lá, então. A minha fala sempre vai ser baseada principalmente nessa série que saiu aí no Journal of Clinical Epidemiology, né, que é uma série de 12 artigos que em cada uma das séries, dos artigos, os autores falam de alguma parte do artigo, né? Então, esse primeiro é como começar, né? Então, a gente vai falar brevemente de como começar um artigo científico, mas também, né, tem outros que eles vão falar de introdução, de metodologia, de como escrever cada parte em si do artigo. São artigos pequenos, então eu também pretendo, portanto, fazer vídeos pequenos, vídeos curtos. Nos próximos vídeos não vou fazer toda essa introdução, então provavelmente vocês, né, já perdemos aí quase 2 minutos. Nos próximos vídeos esses 2 minutos não teremos. Sempre a fala, então, vai ser baseada nesses artigos. Quando não for baseada no artigo em si, eu vou colocar, né, a citação de onde é que eu estou me baseando para falar aquilo, e alguma coisa que outra também eu vou falar da minha experiência. Eu tenho 21 artigos publicados, com uma relativamente boa aceitação na comunidade científica, então alguma experiênciazinha para passar eu também tenho, mas eu vou me ater mais ao que eles colocaram aqui como dicas, né? Então vamos lá. O que a gente deve saber, então, quando a gente vai começar a, a, a escrever um artigo, escrever um paper, escrever a tese, escrever a dissertação, escrever o que for, né, de comunicação científica, né? Uma coisa importante é escrever é desafiador. A gente tem que saber disso, né? Não é fácil, não vai ser sentar na frente, com raras exceções de pessoas que são um pouquinho mais geniais, provavelmente não vai ser sair escrevendo e fazer tudo de uma vez só. Então, leva, né? É desafiador, tem que ter paciência. Você vai ter bons e maus dias na hora de escrever. Tem uma questãozinha aí, né, daquele dia que rende a escrita e tem um dia que não rende. Então, é normal, não se desespere quando tiver esse dia ruim, né? A gente vai falar mais adiante dessa questão da ordem de escrita. A ordem de escrita não é a mesma ordem de apresentação do artigo, tá? A gente vai ver mais adiante, mas em geral a ordem de escrita é um pouquinho diferente. E, né, é importante ter clareza do objetivo antes de começar a escrever, antes de começar a fazer o artigo de vocês, tenham clareza do que é que vocês querem fazer. Os artigos que são em grupo, os artigos que não vão fazer sozinho, todo grupo tem que saber, ter clareza do objetivo do artigo. E eu vou falar mais ainda sobre isso, mas para mim é extremamente importante que vocês saibam qual é a questão de pesquisa de vocês. Eu vou tentar colocar aí um cardzinho, se eu não conseguir, eu vou colocar pelo menos na descrição um vídeo que eu tenho sobre a questão de pesquisa, da importância dela e de como construir ela. Então, essa clareza do objetivo é muito auxiliada se você fizer, né, essa construção da questão de pesquisa muito bem feita. O que você deve fazer, então, né? Antes, o que a gente deveria saber é aqui o que a gente deve fazer, né? Escolher um bom lugar onde escrever. Um lugar calmo, um lugar silencioso, um lugar que você se sinta bem para escrever. Pensar em como você vai escrever aquilo, né? Qual é o seu estilo de escrita?
Um local onde você te permita maior concentração e menor distração. Até uma dica que eu dou, não fiquem com o celular perto, não tenha essas distrações, não tenham nada que chame a atenção de vocês e que roube essa atenção de vocês, né? Procurem descobrir qual é o melhor horário do dia para vocês escreverem. É claro que eu sei que a maioria já trabalha, eu sei que nós ali eles estão falando provavelmente para pessoas que têm mais tempo no dia para se dedicar à escrita e à ciência, mas se você puder descobrir o seu melhor horário e conseguir seguir esse melhor horário, é excelente. Agenda o horário para escrever. Então, vou passar 1 hora escrevendo meu artigo. Então, aquela 1 hora é isso que eu vou fazer. Eu não vou responder e-mail, eu não vou olhar o WhatsApp, eu vou me concentrar para aquilo. Tudo isso eu estou pensando se eu quero fazer um bom trabalho, né? E, né, pensa em fazer um esqueleto do que você vai escrever, uma storyline. Aí eu vou começar falando sobre isso, depois eu vou encaixar isso, depois vou fazer aquilo outro e vou terminar com tal coisa. Por exemplo, a introdução é muito importante. Se você tem uma questão de pesquisa bem elaborada, com a estratégia PICO ou PECO, Picote, né, uma dessas que tem lá nesse vídeo que eu coloquei ali para vocês, que vocês podem dar uma olhadinha o que que é. Cada partezinha da questão de pesquisa vocês vão colocar no parágrafozinho. O esqueleto já está pronto pela própria questão de pesquisa de vocês, já facilita bastante. Então, o esqueleto é importante principalmente para a introdução e para a discussão, tá? Que geralmente são as duas partes difíceis de escrever. Metodologia, tu só descreve como tu fez, e o resultado, tu descreve o que tu encontrou. Agora, introdução, tu tem que dar uma articulada, e a discussão, tu tem que comparar os teus resultados com os resultados dos outros. A gente vai falar mais de introdução e discussão no capítulo específico para eles, porém, esse esqueleto pode ajudar bastante na hora de escrever isso aí, né? Então, você começa colocando em cada parágrafo quais são as principais ideias que você vai fazer. Tá? Ainda sem escrever o parágrafo em si, só colocando a ideia principal ali. Tenha em mãos, né, as principais publicações de cada uma dessas ideias que vocês vão colocar no parágrafo, até para fazer a citação e para consultar também, né? O que que o autor falou ali mesmo, tal, como é que ele colocou. Posteriormente, vocês vão escrever o parágrafo, né, e o resto dos parágrafos. Vai reescrever esse parágrafo até achar que ele ficou bom, vai mandar para os outros colaboradores e eles vão dar suas sugestões até que vocês decidam que ele está suficientemente bom. O parágrafo deve ter uma sentença inicial e essa sentença, preferencialmente, ela pode dar já mais ou menos o que é a ideia principal desse parágrafo. E finaliza com a ligação para o próximo parágrafo. É importante que a introdução e a discussão não vire uma. Os professores falavam na minha época, que eu acho que ainda vale essa citação, uma colcha de retalhos, né? Bota uma coisa aqui, uma coisa não liga com a outra, fica aquela coisa meio mal costurada, assim, meio retalhada mesmo. Né? Algumas outras dicas. Né? Dividir o artigo em partes de escrita. Então, hoje eu vou escrever o primeiro parágrafo da introdução. E daí eu não paro de escrever antes de terminar aquilo. Né? Escrever prioridade na sessão escrita, né? Então, quando você vai escrever, a prioridade, né, daquele teu tempo, daquela tua sessão de escrita vai ser escrever. Então, esquece, como eu falei antes, esquece e-mail, esquece responder o WhatsApp, tenta tirar essas distrações do caminho. Respeitar o teu próprio fluxo, então, num dia que tu está rendendo bem, de repente tu fica um pouquinho mais, num dia que tu está vendo que não está rendendo bem, não adianta ficar dando soco em ponta de faca, que nem diz no ditado, né? Então, dá uma respirada, dá uma parada, vai fazer outra coisa e retoma depois. Fazer pequenas pausas durante a sessão, né? Aquelas pausas pequenininhas, assim, são importantes. 5, 10 minutos a cada 50 minutos, isso aí até tem colaboração da neurociências, né, que mostra que, por exemplo, uma sessão de estudo, a gente não deveria ficar muito mais do que 50 minutos sem parar, sem dar essas pausas para o cérebro, né? Pausas longas entre uma sessão e outra de escrita.
Então, eu escrevi 2 horas hoje, de manhã, não vou escrever mais 2 horas de tarde. Vou dar um dia, 2 dias, né, para tentar começar a escrever de novo. Cronograma com prazos intermediários. Então, para eu poder fazer isso aqui, né, pessoal, eu não posso deixar para a última semana a minha escrita, né? Então, para eu escrever bem feito, eu tenho que ir escrevendo e colocar no cronograma. Até tal dia eu vou terminar a metodologia, até tal dia eu vou terminar os resultados e por aí vai. E se recompensar por etapa concluída. Isso também é uma contribuição da neurociência, né? Também que é importante a gente entender aí, né? Essa questão de ter pequenas recompensas por etapas intermediárias concluídas. E quanto maior e mais difícil for a etapa, maior deveria ser a recompensa, né? Então, agora falar rapidamente aqui da ordem do artigo e a ordem de escrita. Isso aqui eu tirei aqui, ó, do Guia Prático de Escrita Acadêmica, do Cláudio Moreira. Né? Então, é um pouquinho, não é daqueles autores que eu comentei ali antes, mas eu achei importante trazer isso aqui para vocês. Então, a ordem de apresentação é título e subtítulo, resumo, palavras-chave, introdução, materiais e métodos, resultados, discussão, conclusão, referências, apêndices e anexos. E a nossa ordem de escrita, será que é a mesma? Bom, eu já dei o spoiler de que não, né? Então, em geral, eu vou começar a minha escrita pelos materiais e métodos. Na verdade, um artigo bem feito, uma pesquisa bem feita, ela tem uma coisa chamada projeto anteriormente, né? Então, os meus materiais e métodos já vão estar praticamente escritos no meu projeto. Eu vou ter que mudar lá o verbo, né? Então, vou no projeto é vou, ou vamos utilizar, né? E já no artigo, depois de pronto, eu passei isso aí para o passado, né? Utilizamos tal ferramenta. Aí eu escrevo resultados, né? Escrevo discussão, então o cerne do meu artigo está aí. Escrevo a minha conclusão, aí que eu vou escrever a minha introdução. Por quê? Porque a minha introdução vai depender bastante de como é que foram os meus resultados. Né? Então, se eu ainda não tenho meus resultados, fica meio estranho escrever a introdução. Então, eu tenho os resultados, aí eu consigo escrever a minha introdução. Aí eu escrevo resumo e palavras-chave, e eu vou deixar lá por último o título e subtítulo. Quase que último, né? E não esqueça daí, né, de revisar e de formatar. E é claro que tem que ter referências, tem que ter tudo isso aí, né? Então, pessoal, é isso aí, né? O que a gente tinha para hoje é isso. A gente até passou um pouquinho do que eu queria, tá dando aqui quase 13 minutos de vídeo. Mas eu acredito que as próximas vão ser um pouquinho mais curtas, que toda aquela introdução que eu fiz anteriormente ali eu não vou fazer, certo? Espero que tenham gostado. Mandem um feedback aí, por favor. Digam o que faltou, se ficou claro para entender, se não ficou claro, se o formato da apresentação não tá bacana. E vou deixar ali na descrição do vídeo um Pix, se alguém quiser ajudar o canal. Dá o like, se inscreve aí. Aquela coisa de toda que todo mundo fala no YouTube, né? Um abraço, então, até o próximo vídeo.